Olá pessoal! Hoje eu tô aqui para recomendar para vocês alguns livros que podem ajudar no Enem. Pra quem não sabe, no ano passado eu fiz o Enem pra valer e agora em 2018 eu tô fazendo faculdade de Direito. Inclusive eu fiz um vídeo aqui no canal falando sobre como tá sendo conciliar as leituras com as leituras da faculdade. Então vou deixar o link aí nos cards para vocês darem uma olhada. E no processo de estudo, de preparação para o Enem, eu acabei lendo algumas coisas que me ajudaram a memorizar o assunto, a revisar tudo aquilo que eu vinha estudando. Então eu vou compartilhar essas obras aqui com vocês hoje. O primeiro livro que eu quero recomendar é O Mundo de Sofia, do Jostein Gaarder. Já tem um vídeo só sobre ele aqui no canal, então eu vou deixar o link aí nos cards para vocês darem uma olhada. Esse livro traz toda a história da filosofia ocidental, então ele vai desde a Grécia Antiga até o pensamento dos filósofos do século XX. Ele consegue trazer um panorama geral e isso é uma história de ficção. Então aqui a gente acompanha a jornada de uma garotinha. Essa jornada tem alguns mistérios e o bacana é que ela realmente se apaixona pela filosofia. Então a gente acaba estudando esse assunto junto com ela. Aqui o autor tenta colocar os pensamentos dos principais filósofos da filosofia ocidental de uma forma bem simples, com uma linguagem acessível. Então, se você já estudou filosofia, é uma ótima forma de você revisar o assunto. Foi o que eu fiz e eu gostei bastante dessa leitura. Então, se vocês quiserem saber um pouco mais sobre essa obra, deem uma olhada lá no vídeo, eu recomendo muito para vocês. Os próximos dois livros que eu vou recomendar estão de certa forma relacionados. O primeiro deles é Herege, da Ayaan Hirsi Ali, ou algo do tipo. Nesse livro, a autora propõe uma reforma do Islã. E para fazer isso, ela acaba explicando bastante sobre a fundamentação do islamismo, o que é muito bacana porque ela aborda vários pontos que acabam sendo abordados aí de vez em quando no Enem. Ela vai explicar um pouco sobre a cultura islâmica e ela usa uma argumentação muito interessante e também com uma linguagem bastante acessível, principalmente para quem não conhece muito do Islã, como era o meu caso. Ela usa palavras que são características dessa cultura e ela explica cada uma delas, além de colocar muitos exemplos de atentados, de acontecimentos violentos que marcaram a nossa história e que foram justificados com preceitos islâmicos. Então a abordagem que a autora traz nesse livro é muito interessante e acaba falando um pouco também sobre a condição da mulher dentro dessa cultura. Então, leitura aí super recomendada. E o outro livro que está relacionado com esse é Persépolis, da Marjane Satrapi. Essa obra é uma autobiografia em quadrinhos, um trecho dela já foi usado no Enem, na prova de Ciências Humanas, e aqui a autora vai contar sobre a sua vida, que foi muito marcada pelo islamismo. Então aqui a gente encontra um pouco da história do Islã, da Revolução Islâmica e também sobre xenofobia, já que em um dado momento a Marjane acaba mudando de país e sofrendo preconceito por conta da sua cultura. E também sobre a condição da mulher na sociedade, mais uma vez atrelada ao Islã. Então esses dois livros que eu citei trazem argumentos, trazem noções semelhantes, mas de uma forma bastante diferente, e os dois acabam se complementando, são ótimos livros sobre o assunto, que conseguem trazer um panorama aí que vai além do básico do islamismo, passando para alguns assuntos que estão relacionados a ele, como a xenofobia e a condição das mulheres. E outro livro que eu quero recomendar para vocês, e também tem vídeo aqui no canal, então vou deixar o link aí nos cards para vocês darem uma olhada, é A Guerra Não Tem Rosto de Mulher, da Svetlana Alexievich. Esse livro, como o título sugere, fala bastante sobre a situação da mulher na sociedade, que é um tema que também tem sido levantado aí nos Enems, mas ele vai falar não só sobre isso. Através dos relatos dessas mulheres que participaram da Segunda Guerra Mundial pela União Soviética, a autora consegue evidenciar bastante as influências ideológicas no contexto da guerra. A gente tem muito do patriotismo característico desses regimes socialistas, a gente tem a submissão das pessoas a essas ditaduras, existem também traços do pensamento nazista que são levantados aqui. Então a abordagem trazida pela Svetlana é muito interessante. Esse é um livro muito forte, bem pesado, mas a leitura vale super a pena e consegue trazer diferentes temáticas que acabam sendo mencionadas aí no Enem de vez em quando.
E os últimos 2 livros que eu quero recomendar para vocês, na verdade eu não li antes de fazer o Enem. Um deles eu li agora esse ano, o outro eu comecei a ler, não consegui terminar, mas eu acredito que sejam leituras muito bacanas para quem vai fazer o Enem por agora, então são leituras que podem ajudar. A primeira delas é o livro Clássicos da Política, organizado pelo Francisco Effort. Na verdade eu li o primeiro volume, e esse primeiro volume vai trazer pensadores como Maquiavel, Thomas Hobbes, Rousseau, e é um livro muito bacana porque ele reúne comentários de professores da USP, então comentários de professores universitários brasileiros sobre esses pensadores e também textos, na verdade, trechos dos textos originais desses filósofos da política. Então existem trechos do Leviatã, trechos do segundo tratado sobre o governo, do Locke, e vários comentários dos professores que acabam auxiliando a nossa leitura. Então é um livro bem interessante, porque filosofia é um assunto que está sendo bastante cobrado, né, nos últimos anos do Enem. Então é um livro que consegue dar uma perspectiva geral sobre esses pensadores que foram muito importantes e que a gente acaba estudando, mas não com tanta profundidade. Então entrar em contato com a obra original deles é muito bacana e ajuda bastante no nosso estudo. E o último livro que eu quero recomendar para vocês é Brasil, uma biografia, da Lilian Schwartz e da Heloísa Starling. Esse livro é um calhamaço, eu não me organizei direito para fazer essa leitura, então eu acabei não concluindo, mas é um livro muito interessante, bastante útil, porque, como o título diz, ele é uma biografia do Brasil. Então ele vai tratar da história do Brasil desde a colonização até o período atual, e de uma maneira muito interessante, porque em alguns capítulos as autoras colocam vários dados, várias informações bem precisas sobre aspectos distintos da história, e em outros elas trazem uma abordagem mais crítica, falando de temas como a escravidão, a violência, o racismo, e que são ideias que também são muito levantadas nas provas do Enem. É claro que a história do Brasil é bastante cobrada, então é um livro muito interessante e que pode ajudar bastante vocês aí nessa etapa de estudos. Então eu espero que vocês tenham gostado das minhas sugestões. Se vocês tiverem mais alguma dica de livro, deixem aí nos comentários. Não deixem de clicar em gostei, se inscrever para receber os próximos vídeos do canal e acompanhar o Frases Perdidas nas redes sociais. Um beijo e até a próxima!